Eu quero só arrematar a nossa conversa antes do primeiro bloco aqui, do primeiro intervalo, e falar um pouquinho sobre a questão econômica no Brasil e sobre a maneira que o presidente da República se manifestou a respeito de Fernando Haddad hoje. Ele disse que o ministro da Fazenda é responsável pelos acertos que estão acontecendo na economia aqui do país. Então, já podemos alterar aí a tarde para a questão do Haddad para a gente poder debater um pouquinho esse assunto aqui também. Ô Gani, você acredita... O que foi? Tem a sonorinha agora? Eu ia começar o debate e depois chamar a sonora, mas podemos chamar também. Vamos lá, vai lá. Meu caro Fernando Haddad, companheiro ministro da Fazenda, responsável pelos acertos das coisas que estão acontecendo de forma benéfica na economia brasileira. Bom, tá ali, fazendo o seu aceno a Fernando Haddad, porque ele foi bastante bombardeado, houve muita especulação também sobre a chegada de Gleisi Hoffmann e o quanto isso colocaria Fernando Haddad numa fritura ainda maior. Como é que você avalia a maneira como o presidente se manifesta sobre ele, hein, Alan Gani? Olha só, Evandro, primeiro eu não vejo acertos. Tudo bem, o país cresce, o mercado de trabalho está aquecido, com um efeito colateral aí grave, que é a inflação. É um crescimento que não é sustentável, é um crescimento muito artificial e que gera aumento de preço. Quem paga a conta é a população mais pobre. Mas partindo da premissa de que houve este acerto na visão do presidente, eu acho que tem um objetivo de dar uma acalmada no mercado, porque gerou uma desconfiança muito grande a chegada de Gleisi Hoffmann ao governo. Será que será um governo mais turbinado em termos de gastos, de política fiscal? Você acha que houve um medo também do Haddad cair? Não, acho que... Houve um temor do mercado do Haddad cair? Acredito que sim, que sim. Eu acho que o mercado contou com essa possibilidade, ou talvez não cair, Evandro, mas ficar de escanteio, né? É como se fosse aquela queda branca, né? Então ele continua no cargo, mas é uma peça decorativa. Eu acho que esse é o grande temor do mercado. E aí o Lula, né, acaba dando esse voto de confiança para o Haddad, um elogio público, para tentar acalmar o mercado, dizendo, olha, não vai ter uma radicalização na política econômica. Eu, particularmente, por conta das eleições de 2026. E isso, com todos os candidatos, foi assim sempre, historicamente no Brasil. Ano eleitoral, o pessoal pisa no acelerador do gasto. Ô, Piperno, você acredita que não haja o que comemorar? Ou seja, não haveria nem por que elogiar o ministro da Fazenda, porque não teriam também medidas econômicas que o ministro da Fazenda poderia protagonizar? Eu acho que tem muitas. Eu acho que ele é merecedor de muitos elogios. O Brasil não é um país perfeito, o Brasil tem alguns problemas. A inflação que caiu em 23, ela subiu um pouquinho em 24, é verdade, e isso não é bom. Agora, também é um país que cresceu muito, aliás, que teria crescido mais, não fossem as tragédias climáticas. É um país que recupera a sua indústria, e sem indústria forte não existe país rico e desenvolvido no mundo. Já está desacelerando, né? Você vê hoje a produção industrial? Mas aí que está o negócio, o Banco Central faz, né? De qualquer forma, ainda assim, acelerou bastante, o programa é importante, o nível de emprego melhorou muito, enfim, o Brasil reduziu muito o universo de pessoas que estavam dentro da linha de miséria. Esse dado que o IBGE trouxe na semana passada, junto com o crescimento do PIB, também mostra que o Brasil teve em 2024 a sua maior renda per capita, coisa que vinha empacado desde 2011. Então, é claro que isso são conquistas. É um país perfeito? Não. Tem muita coisa para fazer e melhorar? É óbvio que sim, mas ele tem méritos. E eu acho que o recado que o presidente passou hoje é também, aí eu concordo, um recado para o mercado, do tipo, a Gleisi vai fazer política e economia com o Haddad. Ô, Zé Maria Trindade, você entende que as questões econômicas de fato aconteceram, embora haja, né, alguns defeitos para se apontar, como menciona aqui o Piperno, e que o grande responsável por isso é Fernando Haddad, a despeito de tudo que ele ouviu e enfrentou, ou seja, ele merece o protagonismo? Pois é, olha, para avaliar a profundidade desta reforma ministerial no governo, eu andei conversando com alguns setores, né, governistas e de oposição, e o interessante é que há uma certa desinformação, né, tanto do lado governistas, os parlamentares e os aliados ali. Eu gosto muito de conversar com o segundo escalão do governo.
segundo escalão do governo, sabe muito sobre ações do próprio governo. E ninguém sabe exatamente. Mas um ponto em comum é que o Fernando Haddad representa o equilíbrio deste governo Lula, né? Ele resiste, ele consegue resistir a tendências do governo de gastar como quer o PT. E deixa eu te falar, não é mau caratismo, ou má vontade, ou irresponsabilidade, não. Existem setores do PT que acreditam que o Haddad está do lado errado, de que se ele investir na economia, se ele jogar dinheiro na economia, a economia cresce e o país floresce e o bolo cresce para todo mundo, né? Mas todas as técnicas, todos os estudos e exemplos mostram que não é assim. É preciso ter o rigor fiscal. Todas as vezes que o Brasil foi melhor, ele tinha um rigor fiscal muito controlado, né? Muito grande ali. Então, essa divisão existe. E o Haddad representa isso, esse equilíbrio. Daí, uma indicação que eu recebi de todos de que ele não seria substituído. Essa fala do presidente Lula em apoio ao Haddad vem exatamente para definir ali o que eu falei em avaliação, não foi informação, de que a Gleisi deve ter sido orientada pelo presidente Lula naquela conversa que ele sempre tem quando nomeou o ministro. Olha, não fale sobre economia. Olha, não questione o Fernando Haddad. Então, vamos dizer, essa massagem no ego do Fernando Haddad foi um recado mesmo interno e também externo para o mercado, de que, olha, estou trocando aqui, mas a Gleisi não vai falar de economia. Ou seja, o Haddad continua sendo o cara da economia e, para alguns setores importantes da política, é o contraponto. Que avaliação você faz, Segré? A economia está crescendo porque já vimos um monte de vezes anabolizante, creatina, whey, tudo o que precisa para estar sarado, grandão, indo na academia. Mas a proteína mesmo, aquele esforço mesmo, não parece estar aparecendo. O grande problema, 2025, a atividade econômica, mesmo com anabolizante, vai cair, a taxa de juros está lá em cima, a arrecadação vai cair e o gasto público vai continuar nas nuvens. Isso não é uma fórmula boa. Devo reconhecer que se não estivesse Fernando Haddad, muito provavelmente a questão fiscal seria muito pior. Então preferimos o Haddad, defendamos o Haddad, mas pode ser também uma maneira de dar um pouco mais de força para o Haddad, porque se não aparece algum candidato competitivo em 2026, não sei quem vai colocar o PT para disputar as eleições. E Haddad é um nome que pode ser competitivo.